CLT, concurso ou empreender? Se você tivesse hoje a oportunidade de dar um conselho para uma pessoa que tem seus 18, 19, 20 anos, que não sabe ainda o que vai fazer, ou uma pessoa que já passou dos 30 e não deu certo, não funcionou, qual conselho você daria para essa pessoa? Mandaria ela investir na carreira no CLT? Mandaria ela investir em concurso? Ou mandaria ela empreender? Qual conselho você daria? Deixa aqui nos comentários. Eu quero começar esse vídeo agora. Dessa forma, eu recebi muitos comentários. Se você tivesse a oportunidade de dar um conselho, de ajudar alguém que vai ler esse seu comentário, qual o direcionamento que você daria? Já quero começar assim, tá? Deixa aqui nos comentários para que eu saiba e para que as pessoas possam ler e também, cara, eu acho que é esse caminho que eu vou seguir. Se você conseguir deixar a sua opinião e explicar o porquê faria isso, melhor ainda. Acho que faz todo sentido. Hoje eu vou estar reagindo a um canal do Edson Castro, é o canal de cortes dele, do Cortes do Castrinho, onde ele traz, ele é uma reação de uma outra pessoa, que ele fala exatamente por que os 25 a 30 anos são os piores anos da vida de um homem. E aí eu vou estender dos 25 aos 35 anos, na verdade é dos 20 aos 35 anos, ou a vida toda, vamos dizer assim. E ele vai muito de encontro com o meu vídeo dos 36 anos, porque eu já passei por essa fase, dos 25 aos 30 anos, eu já passei por essa fase, já criei muitas expectativas, já sonhei, já deslumbrei, já fiz várias coisas para tentar sair da minha realidade, que não funcionaram. Muitos motivos, culpa minha, mas muitas coisas relacionadas à falta de direcionamento, falta de instrução, entre outros fatores que existem. E eu queria reagir a esse vídeo, queria que você acompanhasse também e também desse sua opinião, tá? Sobre esse tema, que eu acho que é bem interessante. Então o vídeo é esse aí, que está na tela. Porque os 25 a 30 anos são os piores anos de um homem. Corte do Castrinho. E aqui é corte do Castrinho, né? Então vamos lá. Vamos começar o vídeo aqui, o que ele vai estar falando, ele reagindo a esse vídeo. Vamos falar sobre ser homem e sobre uma idade que eu acho que ela é muito periclitante na vida masculina, mas vamos conversar ouvindo aqui o Luiz Felipe. Meus irmãos, vamos trocar uma ideia aqui, hoje é domingão. Vamos. Domingo sempre vem aquelas reflexões, tá ligado? E a parada é o seguinte, é sobre saúde mental, mas sem mimimi, é papo de homem aqui. Luiz, vou falar um bagulho pra você, mano. Você vai ficar meio chocado, Luiz. Saúde mental não é mimimi. Tu não precisa fazer um disclaimer. Você vai falar de saúde mental e é sem mimimi e tal. Porque quando você faz o disclaimer, Luiz, parece que falar de saúde mental é mimimi. Então, quando a gente vai falar de depressão, que acaba atacando a maioria dos homens, quando a gente vai falar de ansiedade, que é uma coisa que você vai falar bastante no seu vídeo, e que muitos caras têm, eu vou muitos caras pegar acabam esse sofrendo gancho, por não tá conseguir. certíssimo, eu concordo, não é mimimi, saúde mental. Não adianta querer vir com o pensamento, o que resolve o seu problema é trabalho, é o clichê de sempre, né? Se fosse assim, a maioria das pessoas que chegaram na sua aposentadoria hoje estão penando ou continuam trabalhando. As pessoas se aposentam com 60, 65 anos e continuam trabalhando porque não conseguem pagar as contas. Óbvio que tem outros fatores relacionados, mas a pessoa que trabalhou a vida inteira desde os 13 anos e não adianta vir com esse clichê que é só trabalhar, tá? Existe uma série de fatores envolvidos. Óbvio que a realidade da década de 80 era muito diferente da década de 90, que é muito diferente do início dos anos 2000, que é muito diferente de agora. A gente está em 2025, muita coisa mudou. Não se dá para, quero viver como era na década de 70 ou na década de 80. Não tem como, tá? Não tem como. O mundo mudou, as coisas mudaram e você precisa entender que como existe a mudança do mundo, a forma de você viver é a mesma coisa. Então não existe mimimi quando se fala em saúde mental. Para quem não sabe, em 2018 eu saí do CLT porque eu tive um burnout. Saúde mental, Michael, o que é burnout? É um esgotamento físico e mental do trabalho. Você não quer ir, você não quer estar naquele trabalho. Não significa que em outro você vai ter isso. Mas naquele ambiente, naquele local você não quer estar. E isso deixa o seu corpo cansado, o seu corpo físico. Porque um está associado ao outro. E aí ele também vai falar aqui a questão da ansiedade também, que é muito comum para essa geração. Para homens, então, por vários momentos, acabei me pegando nessa posição porque eu falo, cara, eu sou muito ansioso. Eu quero as coisas ali que aconteçam muito rápido, e quero que faça acontecer, só que as coisas acontecem, mas não é tão rápido como a gente imagina. Então essa fala é muito importante, óbvio que eu não sou nenhum especialista nessa área de psiquiatria, psicologia, mas deixa sua opinião também, se você acha o contrário disso, tá, gente? O canal ele é aberto exatamente para isso, mas vamos continuar aqui o vídeo. Conseguir ser provedor do jeito que gostaria de ser, ou de querer ser... de estar correndo atrás de tudo e estar desesperado por não estar conseguindo pagar as contas, isso não é mimimi. Então a gente não precisa fazer um disclaimer, vamos falar de saúde mental, mas sem ser mimimi. Não, mano, falar de saúde mental, mas fala de saúde mental, velho.
Quando você bota o mimimi, é que assim, existe saúde mental que é mimimi? Então assim, quando sua mãe fala que tá com depressão, quando seu irmão fala que tá deprimido, tá sentindo mal, é mimimi, então precisa tomar um cuidado, porque eu acho que assim, é uma parada que acho que o homem tendo não consegue falar do bagulho que é o problema, sem precisar Aí, ó. Isso é muito comum, cara. E assim, o meu vídeo dos 36 anos, muita gente acabou comentando porque identificou, porque falou assim, cara, eu vivo isso, eu já passei por isso, eu estou passando por isso, e eu não tive a mesma coragem que você de abrir e falar a real mesmo. E falar a real mesmo. Porque precisa ser dito. Não adianta você achar que você vai colocar todo o peso nas suas costas, e que vai resolver e tem que resolver. Por isso que eu abri e falei, cara, eu preciso desabafar. E assim, pra mim foi libertador. Eu falo que eu tava no nível -0, no negativo, hoje eu tô no nível 1. É pouco? É. Mas é um pouco de cada vez. Aos poucos a gente vai crescendo, aos poucos a gente vai evoluindo. Então vamos continuar aqui o vídeo. afirmar a masculinidade dele, entendeu? É um problema de saúde, é um problema que tira a vida das pessoas, é um problema que aflige nossos irmãos, é um problema que aflige pessoas que a gente gosta. Então, porra, não precisa falar que é mimimi, parceiro. Pode seguir de boa. De homem para homem, e aí se você quiser, você compartilha a sua experiência, seu sentimento também nos comentários, mas o assunto é o seguinte: eu sinto que, para um homem, a fase dos 25 até os 30 anos de idade ali é a fase mais difícil, mentalmente falando, de suportar a pressão do que o mundo espera de você e do que você espera de você mesmo. Então, dos 25 aos 30, acho que é a idade onde você entende que tem que fazer a parada virar para tudo que você sonhou quando é mais novo acontecer, tá ligado? Pô, quero ter uma casa, quero ter tal carro, pô, quero casar, quero fazer isso com a minha esposa, quero ter o casamento assim, assado. Tudo isso demanda muito dinheiro. E se você não tá se preocupando em tirar essa grana de algum lugar, pô, tem que trocar de trabalho, tem que ter uma renda a mais, enfim. Se você não tá se preocupando com isso, lá pros 35, 40 anos, essa cobrança é muito pior, porque aí vem já com um pouco de remorso, você começa a achar que jogou tempo fora. Então, cara, isso é muito verdade, cara. Ele falou que você chega nos 35 anos, primeiro é bem interessante, é dos 25 aos 30 anos, pô, é aquela cobrança, eu tenho que atingir, eu tenho que fazer, eu tenho que chegar a um certo nível, né? Porque depois que você passa dos 30 anos, tá ali nos seus 35 anos, é muito mais difícil. Aí você entra naquela fase que, pô, eu fracassei, não deu certo. Porque eu poderia seguir vários caminhos. Eu me formei com 17 anos, eu poderia chegar nos meus 18 anos, entrar numa faculdade e me formar nessa faculdade, 4, 5 anos de faculdade, teria ali meus 22, 23 anos, e crescendo. Ok, com 30 anos, provavelmente, não estou dizendo que é certeza, eu já estaria com uma vida muito bem estabilizada financeiramente. Ou poderia entrar na faculdade ou não, ou investir em concurso. Ou poderia, cara, eu vou empreender, que foi uma coisa que eu sempre fiz, e vou tocar nisso até meus 30 anos. Vou tocar esse negócio dos meus 20 anos até os 30 anos, 10 anos só tocando isso, só pensando nisso, e não vou sair disso. Eu poderia fazer tudo isso, tá? Eu segui outro caminho, segui. Pra quem não sabe, eu tenho minha formação de técnico de enfermagem, eu trabalhei 8 anos em UTI, tá? E para as pessoas que falam que filho atrapalha, eu fui pai com 27 anos. Minha primeira filha nasceu com 27 anos, tá? E eu e minha esposa junto, a gente já ganhava mais de 8 mil reais CLT e mais benefícios, plano de saúde e tal. Então, às vezes você não sabe qual que é o momento. Às vezes você tá ali, vou pensar na minha vida financeira primeiro, ok, tá legal, agora já dá pra ter filho. Você tem filho, 5 anos, 6 anos depois, a sua vida vira de cabeça pra baixo, principalmente se você não fazer as escolhas certas. Isso porque eu não quero entrar na seara do âmbito político. Aqui eu só tô dizendo decisões, escolhas erradas. Eu fiz escolhas erradas. Na minha primeira filha a gente tinha um CLT e ganhava muito bem. Eu trabalhava em 2 lugares como técnico de enfermagem, minha esposa em um. Era mais de 8 mil reais por mês. Plano de saúde, vale alimentação, vale refeição. Na segunda filha eu já estava empreendendo. Eu empreendi, abri o home care. O home care foi a melhor fase, assim, no que se diz a negócios que eu tive na vida. Com 2 filhas, tranquilamente, ganhando bem. E eu tô falando da minha primeira filha, 2016, que o custo já era menor do que o que é hoje. Hoje tá bem mais caro. Óbvio, você comprar um carro é um absurdo. Era menor do que o que tá hoje, tá? Então, assim, já ganhava mais de 8 mil reais. Eu e minha esposa junto. Então, às vezes a gente acha que, primeiro a gente tem que fazer a vida. Meu, às vezes você vai ficar até os 30 anos, montar a sua vida financeira, resolve construir família a partir dali, chega nos 40 anos, você tá lá no buraco. E acontece. Se você não tiver um desejo muito grande, se você não se planejar bem, se você não tiver persistência, foco, determinação, investir, guardar dinheiro, ter uma cultura financeira que a maioria dos brasileiros não tem, e eu falo isso por mim. Não adianta querer empurrar a goela abaixo nas pessoas achando que, você tem que guardar dinheiro. Gente, é um processo, é aos poucos.
A gente é uma geração que passou por uma transição. Da geração de antigamente que guardava tudo em poupança, e a gente pegou essa transição. É diferente dos meus filhos que já nasceu com a tecnologia. Então a gente viveu essa transição do DVD, de ir até a videolocadora alugar um videocassete. Então a gente passou por esse processo de transição, tá? Da virada do milênio. Os que nasceram ali na década de 80 e inícios dos até 95 ali, viveu esse processo de transição, tá? Na vida. Óbvio que isso não justifica. Mas isso precisa ficar bem claro pra você. Vamos continuar o vídeo aqui? Eu acredito que você tem que ter essa pressão, sim, dos 25 aos 30, né? Esses são os últimos dias, então eu vou falar especialmente pra você Anúncio que quer levar pra o YouTube a sério. Eu vou pular. Só esse bônus. Que é muito desgastante pra mim. Não sei se é só coisa de homem, mas eu entendo o que ele tá falando, porque é jogado de que o homem ele tem que ser bem sucedido financeiramente. Muita mina nem sequer vai sair com o cara se o cara não tiver dinheiro, sequer vai olhar com o cara, sequer vai dar com o rolê do cara. Então assim, eu acho que essa fase, ela é muito ruim pra adulto, no geral. Qualquer adulto vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente porque você vai entender aí que é uma hora que você tá na plena potência da sua saúde física, mas você ainda não é levado a sério pelo mercado de trabalho. Você precisa se qualificar, mas você ainda não tem tempo. Então tem uma questão de ansiedade aí. Inclusive, acho que tem uma preocupação maior ainda, que é justamente nessa idade que muito tonto cai em golpe. É dos 20 aos 30 que muito tonto vai fazer curso do Twitter. É muito tonto vai entrar na pira de um Thiago Negro da vida e achar que não existe pobreza que resista a 12 horas de trabalho. É o cara que vai entrar e comprar binomo, operações binárias. É o cara que vai... Cara, e é isso mesmo. Fase é essa. Entra nessa fase de você... se iludir com os gurus achando que vai mudar de vida da noite pro dia, e essa é a realidade, tá? E não é bem assim que funciona. Então, e a maioria dessas pessoas, elas não tiveram uma base presente dentro de casa para instruir, para direcionar. Foram aprendendo com a vida o que foi vendo dentro do dia a dia, na internet, nas coisas. Querer fazer day trade, é o cara que vai entrar pro Tigrinho falando que tá fazendo trade esportivo, né? Aposta esportiva. É o cara, mano, é a época que o cara tá desesperado. Galera, mais uma vez, tá? É a opinião dele. Dentro da opinião dele, é a minha opinião de vida, daquilo que eu vivi, tá? E eu só consigo trazer esse recorte em cima daquilo que eu vivi. E se a sua opinião for totalmente diferente do que está sendo passado aqui no vídeo, não tem problema, você pode deixar sua opinião aqui. Eu não fico com raiva de ninguém. O povo fala, porque tem 3 filhos, porque isso. Cara, eu não ligo. Acho que o único comentário que eu liguei, que eu não me importei mais depois, foi da pessoa que é pobre, que eu até fiz um vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui no canto, que eu falo sobre, como que o pobre não torce pro outro pobre subir na vida, né, ou mudar de vida. Mas assim, não vem o caso. Mas cara, e é isso. Se você não concorda, deixa aqui. Não concordo e tal, não, é isso mesmo. Eu já passei por isso, aí quando mudar. Porque quando você conta a sua opinião e a sua experiência de vida, outras pessoas que vão estar lendo, inclusive eu, posso usar e me espelhar. Tem muita coisa que eu ouvi, principalmente as pessoas falando em foco, que eu falei, cara, realmente eu me perdi querendo abraçar o mundo, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo e não funcionou. E não adianta, tanto que agora eu já tenho exatamente o que eu vou fazer. Exatamente qual que é o caminho que eu vou trilhar para poder atingir os meus objetivos. E eu não posso abraçar o mundo, eu preciso focar em uma única coisa. Então, o seu comentário, ele é muito importante aqui pro vídeo. O cara quer performar uma parada que às vezes ele não tem a experiência, o tempo de mercado pra performar. E é comum esse anseio do jovem. O jovem, ele tá sempre ansioso, né? Então se você ler até os livros mais antigos dos gregos, sempre vão falar em fazer a parada virar. Mas assim também, ao mesmo tempo, dou graças a Deus por poder ter o dinheiro como um problema. Porque no dia que a saúde for o primeiro problema, aí a parada tá séria de verdade. Então, levanto ou faço minha oração, agradeço por poder até me preocupar com o dinheiro, porque o resto tá certo, e vou pra cima. Mas é uma pressão sinistra você saber que tem que levantar um dinheiro alto, porque hoje o mundo pede um dinheiro alto, um dinheiro mais ou menos ali não te dá uma vida boa, entendeu? Os juros de você comprar um carro é muito alto, de uma casa, pior ainda. Então, para você ter uma casa boa, você vai ter que pagar um valor absurdo. E você tem que levantar esse dinheiro. O que é a casa boa? Porque essa é uma parada que eu quero falar também. O que é a casa boa? Porque acho que também tem um bagulho que entraram na tua cabeça e que às vezes te programaram que você não sabe. Não tô falando do Luiz aqui, não tô falando do caso do Luiz, não tô falando de você. Tá falando de mim, meu. O cara tá falando de... Não só de mim, mas de outras pessoas também. Isso é absoluta certeza, tá? Mas é a realidade, tá? Isso é a realidade. O que é a casa boa que a gente projeta? A casa boa, ela não é mais o sobradinho. Não é mais o sobradinho com uma sala, com um quartinho, com uma televisãozinha, com um bagulho legalzinho ali, um quintalzinho ali pra você ter um cachorrinho. Casa boa não é mais essa, sabe? A casa boa agora é o quê? É a cobertura, é Balneário Camboriú, a varanda gourmet. A casa boa é o bairro especulado, é o bairro da moda. A casa boa é Alphaville. A casa não pode ser mais uma casa. O carro não pode ser mais um carro.
Ah, eu quero ter um carro com teto solar, com um painel não sei o que, eletrônico, que vai, que voa, que é uma nave, blá 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 blá. O que é a casa boa? A gente também precisa entender o quanto que o consumismo corroeu a cabeça das pessoas também, velho. Exatamente. E esse é um ponto que vai muito de encontro com você chegar numa certa idade e entender que você se sentia um fracassado. Você se sente um fracassado porque você estava sempre buscando o tempo inteiro, e é muito importante, por isso que eu tenho pegado alguns vídeos relacionado àquele momento que eu estava vivendo e fazendo reações, reagindo a esses vídeos. Por quê? Porque durante muito tempo você fica cego mesmo, cara. Você fica cego. Você cria essa ideia na cabeça de que você precisa morar numa casa de piscina, numa região boa, ter o melhor carro do mundo. E óbvio que aqui você não tem que pensar em que você precisa morar no local que é uma miséria e tá tudo bem. Não. Muito pelo contrário, você tem que buscar mesmo. Agora, quando você idealiza, né, e eu falo isso por mim, uma casa, hoje eu tô morando em uma casa, mas a casa não é minha. Então, a minha dor é muito relacionada a isso. Pô, eu cheguei nos meus 36 anos e não consegui construir. Não consegui ter meu carro próprio quitado, não consegui ter um dinheiro guardado na conta. E é o básico, é o mínimo, é o mínimo. Talvez eu tenha errado tanto porque eu quis muito além. E aí eu não me preparei o suficiente para poder pagar o preço. Porque para atingir todos esses patamares, todos esses níveis, não adianta. Ter um preço que vai ser pago. Para poder atingir esse patamar de você ter, abre aspas, tal casa boa, e morar em Alphaville, e morar, sabe? Ou ter aquele carro impecável, ou ter o carro do ano. Então, assim, talvez eu não tenha. E pelo fato de eu estar sempre olhando isso, eu esqueci que eu poderia ter a minha casa própria quitada boa, mas a minha casa, o meu carro quitado, sem dívida, dinheiro na conta, poder estar viajando todas as férias, mas eu não visualizava isso. Então, às vezes você se prepara para uma coisa, visualizando outra, que não vai atingir. É a mesma coisa de, cara, eu quero passar em medicina, que é mega competitivo, ou num concurso dos mais, ou numa faculdade, num vestibular dos mais concorridos que tem, e você se preparar para, por exemplo, passar num concurso de ensino fundamental. Ou se preparar, no final, para você passar em uma faculdade particular que só precisa fazer uma redação, por exemplo, para você ter acesso. Então, esse tipo de reflexão é bom você ter, é bom você fazer. Porque ela precisa ir de encontro com a sua realidade, o seu nível de disposição. E o que eu entendi, se eu não tiver disposição, eu tenho que encontrar disposição para poder atingir o que eu quero. Entende? Então, e entender que as coisas é uma coisa de cada vez. Eu não preciso ter pressa, eu não preciso sonhar a casa de 10 milhões de reais. Por que não ter minha própria casa de 500 mil reais? Falando 500 mil reais é a realidade de São Paulo, tá? Meu próprio apartamento, mas quitado, no meu nome. Por que não pensar assim? Eu não preciso pensar num carro de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. Por que não pensar no meu próprio carro de 100 mil reais? Gente, um carro de 100 mil reais hoje em dia é um carro popular, mas quitado, no meu nome. Entende? Por que não ter dinheiro na minha conta? Ali investindo, rendendo. Então, quando eu trouxe esse vídeo, ele traz também essa reflexão, para poder fazer com que você reflita, como eu tenho feito, e eu tenho aprendido, eu aprendo muito com os comentários, eu gosto muito de ler os comentários, eu respondo os comentários, independente de qual comentário que seja, porque faz muito sentido. E aí, às vezes a gente precisa, porque existe uma cobrança, não só para homem e mulher, mas eu digo muito, hoje o vídeo a gente está reagindo relacionado a homem, existe sim essa cobrança, tá? Mas eu tenho que entender que também não é o fim. Por mais que eu já tenha 36 anos, esse mês agora de dezembro eu faço 37 anos, meu aniversário é no Natal, tá, gente? Eu sei que existe essa cobrança, só que eu preciso fazer um reajuste daquilo que eu quero pra minha vida. E a partir desse reajuste eu falar, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás, e eu não vou parar enquanto eu não conseguir. Então essa é a minha mensagem, e eu não vou terminar o vídeo todo o react, mas eu acho que ficou claro, você conseguiu entender. Essa é a minha opinião, mais uma vez, a minha opinião ela não é a mais valiosa, não é a verdadeira, é o que eu sinto, é o que eu vivi, né? A opinião também do Edson aqui, a mesma coisa, tá? E deixa aqui, o que você acha, se você concorda, se você não concorda, se faz sentido pra você, se não faz, deixa sua opinião é importante, tem gente que vai concordar com você, como também tem gente que não vai concordar. Não fique com raiva se a pessoa te responder, é assim, esse é um ciclo, tá? Então, deixa aqui nos comentários, gente. Torne-se membro para ajudar aqui o canal, se você gostou do conteúdo. Se quiser mandar um valeu demais também, um pix pra gente, é o que tem deixado esse canal, tem sido meu extra, né, agora.
Apesar de que não recebi nada ainda do YouTube, tá? Só a partir do próximo mês, mas acaba sendo um extra, ajuda muito. E dá mais incentivo e ânimo pra gente estar sempre trazendo esse tipo de discussão aqui dentro, esse tipo de conteúdo, de material, tá bom? Então é esse, deixa aqui meu abraço, um excelente final de semana pra vocês. E boa sorte aí pra todos. E valeu, é isso.